boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando, é sempre com muita alegria que a gente faz esse programa que é diário, Mundial e você, todos os dias às 16h30, sempre com um convidado interessante, com muita coisa boa para compartilhar com a gente, comigo, com você que é ouvinte da Vibe Mundial. Estamos gravando esta entrevista, porque neste momento o Joelson deve estar ensaiando, porque a gente vai falar com o Joelson Medeiros, ator que está aí no teatro com um Sorriso de Mãe aqui em São Paulo. Muito bem-vindo, Joelson, que prazer te receber. Boa tarde, Samira. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Vibe Mundial. É um prazer estar aqui também com vocês, falando um pouco de arte, um pouco de cultura, de teatro, das coisas que a gente está fazendo. E é um pouco de um alívio para a alma, né? Falar desses assuntos e sair um pouco dessa congestão que a gente vive diária. É verdade, né? A gente ficou bem saturado e com carência mesmo do teatro. Eu tenho trazido aqui no programa, todas as quintas-feiras, sempre um espetáculo, sempre um ator, um diretor. E como a gente vê que o público estava carente, né, Joelson? Ah, muito, muito. A gente ficou, nós artistas estávamos carentes e eu, como artista, também como público, estava carente dessa troca, né? Não é a mesma coisa, por mais que todos nós nos esforçamos, né, para dentro de casa conseguir tentar suprir um pouco desse vazio que dá desse encontro, né, dos encontros e tal. A gente foi para coisa online, foi para tudo, mas tem uma carência, né? O ser humano, ele é da troca, né, do afeto, né? Ele é do encontro. É verdade. Ele não é um ser solitário. Então, ficar aí esse tempo todo que a gente ficou preso, assim, acho que deu uma saudade disso. Então, essa volta aos palcos, assim, tanto para a gente, né, que está em cena, como para o público, está sendo muito gostoso, sabe? Está sendo muito, muito forte, assim, está sendo muito caloroso tudo. Está uma delícia tudo. Que bom. Você é ator formado em artes cênicas. Você começou a sua carreira no teatro, mas foi para o cinema, foi para a televisão, fez uma participação, se eu não me engano, no Além da Ilusão, que está no ar agora. Exatamente. E outras coisas mais, né? Na realidade, assim, eu comecei já tem um tempinho aí de estrada, né? São mais de 30 anos, 35 anos aí de carreira. E realmente, sei lá, os 15 primeiros anos de carreira foi tudo dedicado ao teatro. Eu me formei lá no Sul, e em Curitiba, e vim para São Paulo. Aqui fui de uma companhia muito importante aqui de São Paulo, que era o Teatro da Vertigem, onde eu fiquei 8 anos trabalhando com eles aqui, e fizemos espetáculos muito, muito importantes aqui em São Paulo. E depois eu fui para o Rio de Janeiro para fazer outros, né, ganhar outros espaços aí. Fiz televisão, fiz umas 6 novelas, mais ou menos, na Globo, fiz novela na Record, fiz filme, longa. Estou fazendo uma série, estou gravando uma série agora da Globo Filmes em parceria com a Conspiração Filmes, que é a série Fim, que é escrita pela Fernanda Torres. A gente está em processo de gravação e é isso. A gente vai ampliando esses espaços e trabalhando em vários dos veículos. Mas a minha base de formação é o teatro. É o teatro. Uma grande escola, né? Às vezes eu fico imaginando como é que vocês ficam costurando isso na mente de vocês. É um espetáculo, é a televisão, é o cinema, vocês ensaiam tudo ao mesmo tempo. Tem que ter uma organização mental aí, né, Joelson? Tem que ter. E a gente, né, o trabalho do ator é se emprestar um pouquinho, né, da nossa alma aos personagens, né? E a gente tem que ter muito bem equilibrado isso, porque você sair de um trabalho, ir para outro, gravar um negócio, volta para o teatro, exige uma concentração e uma disciplina muito grande assim para o trabalho. Mas é um prazer assim muito grande, porque são formas de expressão artística, apesar de muito semelhantes, elas são muito diferentes na execução, no fazer, né? É verdade. Então, é um prazer muito grande assim. Eu adoro o teatro. Pela profundidade que o teatro te dá no dia a dia. Cada dia é um espetáculo, apesar de ser o mesmo espetáculo, é um espetáculo diferente, porque a troca é diferente, as pessoas que estão ali te vendo são diferentes, então isso torna a peça diferente, apesar de ser a mesma peça. Então, mas o teatro ele te dá uma profundidade, né? E coisa que às vezes a novela, o negócio, tem que ser rápido, tem que ser muito ágil, tem que ser muito... joga fora e constrói outro rápido, que também é muito importante para o ator, é muito bom de fazer também, é uma outra maneira e é muito gostoso. Eu gosto de tudo. Vamos falar um pouquinho do Sorriso de Mãe.
Vamos. Sorriso de Mãe é um monólogo, está em cartaz aqui em São Paulo. Temos mais uma. Está em curta temporada, né? Temos mais 2 finais de semana. Me fala um pouquinho dessa peça, do enredo. Por ser um monólogo, você participa, você e o público, né? É verdade, é verdade. Não, o Sorriso de Mãe é um texto escrito pelo Gabriel Chalita, e é um texto. Bom, eu vou começar falando assim, depois a gente vai ampliando, mas ele é um texto de homenagem, né, à mãe, a essa figura. Né? É um texto de poesia, é um texto de delicadeza, né? É um texto que fala de encontros. É um filho que tem uma vida muito intensa e afetiva com a mãe, então acaba sendo também um espetáculo de homenagem aos filhos, porque o filho que tem essa possibilidade de ter essa troca com a mãe é um filho muito feliz, porque a relação que se estabelece na peça do Cícero com a mãe dele, que é a Maria, é de uma relação de cumplicidade, de troca, de ensinamento, né? A mãe é uma grande tem uma sabedoria muito grande, então esse filho é formado por isso, né? E aí, ao falar sobre isso, a gente fala sobre as nossas histórias, né? Falar de mãe é falar da gente mesmo, né? É como a gente está aqui hoje, tem todo a ver com a formação que a gente teve dos nossos pais, né? E a mãe é uma figura, o feminino, né? É uma figura a ser exaltada, porque o ser humano precisa do feminino, o ser humano precisa dessa mãe estar presente o tempo inteiro, né? A gente precisa de mais delicadeza, a gente precisa de um pouco mais de cuidado, né? E aí essa peça fala sobre isso, dessa mãe que sempre teve esse cuidado com o filho. E é uma peça delicada porque o filho está vivendo um momento final com a mãe. É um filho que está ali cuidando da mãe, que está numa cama, quase sem falar mais. Então, são os momentos finais desta relação. E, ao mesmo tempo, é um conflito muito grande, porque ao mesmo tempo que ele está vivendo essa tristeza desse encerramento de ciclo, né, ele faz a opção de tornar desse momento momentos felizes para aquela que foi a pessoa mais importante para ele, que é a mãe. Então, em vez de trazer, ele fica dividido, claro que ele está triste por isso, mas ele traz só momentos felizes para que a mãe lembre. Então, ele começa a puxar assuntos, um depois do outro, e personagens que fizeram parte da vida da mãe e da vida deles para a história, para tentar trazer sorriso nessa mãe. Por isso que a peça chama Sorriso de Mãe. Ele quer, apesar de todo momento triste, ele quer trazer esse sorriso final para essa relação. Então, é uma peça muito emocionante, assim, para mim, como ator, que homenageio também a minha mãe, o Gabriel Chalita, que também homenageia a mãe dele, apesar do texto não ter sido escrito para a mãe dele. Tá. O Fernando Filber, que é o diretor, também homenageia a mãe. Os 3 perderam já suas mães, então é um momento também de resgate destas relações, né? Então, está sendo para mim muito emocionante fazer, e para quem vai assistir é muito emocionante, porque, apesar, como eu te falei, de ser uma história delicada e triste, ela é somente tocada nos momentos felizes dessa relação. Então, as pessoas ficam muito felizes de ver o espetáculo e, no final, muito emocionadas por essa relação de amor dessa mãe com o filho e desse filho com a mãe. Todo mundo sai da peça. Vejo muito esse relato de pessoas saindo da peça e falando assim: ai, eu vou ligar para minha mãe, vou bater um papo com ela agora. Ai, eu vou com vontade de tomar um café com a minha mãe agora. Sabe, dá essa vontade dessa volta para casa, sabe, Samira? Que delícia. É muito bonito de ver isso, é muito bonito de ver essa troca na plateia. Então, a peça fala basicamente disso, desse momento final, trazendo sempre a luz, trazendo a parte solar das histórias vividas. Que importante. E aí, como você mesmo falou, né, de eu estar sozinho, ao mesmo tempo que eu estou sozinho em cena, eu não estou sozinho, porque eu estou recheado de personagens. Eu trago 7 personagens em cena. São 7? Mas 7 personagens. Como assim? O que vai acontecendo? Porque eu trazia a lembrança, o Cícero é o personagem principal da peça, é o protagonista da peça, é o Cícero que está ali vivendo a história com a sua mãe. Só que ao lembrar das histórias, ele fala assim: mãe, se lembra quando a gente estava na igreja, lá na missa de Santa Teresinha, a gente conheceu aquelas 2 senhoras que tinham uma 93 anos, a dona Carmen, lembra? Puxa, mãe, a gente ficou tão feliz, acho que eu vou tentar. E aí ele traz a Carmen para ver se a Carmen traz essa alegria, lembra, se resgate. Aí o Cícero, que sou eu, faço a Carmen. Que delícia. Uma senhora de 93 anos naquela igreja. Aí ele vai trazendo o seu Otacílio, que é também um senhor
que também tem uma mulher, que ele é um homem que ensina para a gente assim, o amor incondicional, porque ele ama a mulher dele acima de tudo, e a mulher está passando por um problema sério de doença, e ele vai ali cuidar dela. Tem um homem que nos mostra o cuidado, né? Coisa que o homem às vezes escapa dessa coisa do cuidado, né? É um homem que nos mostra também que o homem pode ser diferente, que o homem pode também ter esse afeto, esse cuidado. Ele traz o Otacílio e eu faço o Otacílio. Então eu faço ao longo da peça 7 personagens, né, que recheiam essa história. Então, assim, eu não estou muito sozinho. Não está muito sozinho, não. É um monólogo só porque você, como Joelson, é o único que está em cena. É mas o único os ator em cena. personagens... Exatamente. E como é gostoso revisitar este passado, né? Tem a história, revisita o passado para trazer o sorriso desta mãe, mas eu acredito que o Joelson, o diretor, o autor, o figurinista, o cenografista, todos eles acabaram se envolvendo de alguma forma com revisitar a relação com a mãe no passado, não? Todos. Foi uma coisa impressionante, assim, porque é um assunto que contamina a gente. Quando a gente começa a falar da mãe, começa a falar das nossas histórias de infância, lembrar daquela tia que só reclamava da vida, lembrar daquela mulher que falou uma coisa incrível, né? A dona Carmen fala assim para o Cícero, que é o personagem, assim, eu tomo banho de alma, eu não guardo sujeira na minha alma, não, eu perdoo, sabe, o que passou, passou. E é uma mulher para cima, é uma mulher astral, a dona Carmen, de 93 anos ensinando isso. Então, você, ao mesmo tempo que você está ali ouvindo aquelas histórias, você está refletindo a sua história, né? Você fala assim, nossa, o que eu estou fazendo com a minha história, né? Será que eu dou esse banho de alma na minha vida também? Será que eu perdoo? Será que eu deixo passar para trás as coisas e as feridas e vou viver o presente, né? É uma peça também que fala sobre muitas coisas, sobre viver o presente, sobre estar presente, porque aquele filho está ali dedicado integralmente para a mãe naquele momento, né? E é muito bonito, assim, é muito bonito ver o que afeta. Todos da equipe ficaram afetados pela peça, todos. Assim. E parece que você... Ao longo dos ensaios, assim, a gente ia vendo que as pessoas... Normalmente a equipe não... equipe é um negócio que está muito presente, então não se contamina muito, né? Está mais afastado, está vendo com um olhar mais técnico tudo, né? Mas você via sempre a equipe mesmo também no final, às vezes os ensaios está lá meio... sabe, mareado, tá um pouco emocionado, tá um pouco, vem aqui, me abraça e fala, ai, que saudade da minha mãe. Porque são frases, né? São histórias, são lembranças que às vezes nós ouvíamos das nossas mães e de repente chegou o nosso momento de recontar a história, né? É muito isso. O momento da peça que eu falo assim, ai, mãe, minha caixa de memórias é repleta por sua voz. Eu lembro de você me acordando de manhã bem cedo, com um café bem quentinho antes de eu ir para a escola. Quem já não passou por isso, né? De uma manhã de manhã, tá lá antes de ir para a escola, um café quentinho, um chá, ou, sei lá, um afeto que seja, né? Você pode não ter o café quentinho, mas teve um outro tipo de afeto. E aí essa história do café quentinho te lembra um outro afeto, né? E isso traz a gente memórias boas, é muito gostoso. Assim. É o dia a dia mesmo, né? Não tem como. E me fala um pouquinho de como que foi o processo de montagem, como que você chegou a esta peça, ou foi ela que chegou até você? Como que foi formada a equipe? Que cenário vocês decidiram? Como que foi todo esse processo? Tá. Na realidade, assim, foi o texto que chegou até mim. Eu estava morando no Rio de Janeiro até agosto do ano passado, daí eu vim morar em São Paulo, voltei para São Paulo, porque antes de ir para o Rio eu morava aqui. E aí o produtor, que é o Roberto Monteiro, me telefonou e me mandou o texto para ver se eu gostaria de fazer esse texto. E aí eu li o texto, achei um desafio, primeiro por ser um monólogo, segundo porque não era um monólogo simples, porque era um monólogo que tinha, sei lá, 7 personagens, então é fácil cair na caricatura, é fácil cair no truque. Então, ele tinha alguns desafios ali para mim, isso me instiga, e desafios são coisas que instigam a gente, né? Aí eu falei para ele que eu queria fazer, então vamos fazer. O Fernando Filbert, que é um diretor do Rio de Janeiro, eu já fiz... esse é o 5º trabalho que a gente faz junto, eu sabia que ele que ia dirigir, ele até que indicou ao Roberto que me mandasse o texto para mim. E aí o Fernando, quando eu li o texto com ele também teve a mesma impressão. Falou, cara, é um desafio, vamos fazer junto isso. Acho que vai ser bonito de fazer, porque resgata também as nossas histórias. Então, assim, o processo de ensaio começou assim, muito tranquilo. Ele é o Fernando é um cara muito
muito carinhoso, sabe? Muito afetivo também no processo de ensaio. E aí a gente, e como era só eu e ele inicialmente no ensaio, depois veio a equipe, né? Ao mesmo tempo que pode ser solitário, ao mesmo tempo que pode ser às vezes maçante, porque não tem outro ator para chamar, não tem nada, é só você o foco ali. Foi um processo muito intenso e muito gostoso. A gente falava assim, nossa, parece que a gente está ensaiando aqui, mas parece que a gente está batendo papo na praia, assim, falando sobre a nossa vida, né? Então a gente começou a tentar descobrir em cada personagem daquele o que aqueles personagens seriam na nossa vida. Quem eram essas pessoas na nossa vida, na nossa lembrança, né? Então lá tem a tia Yaya, a dona Odete, a dona Carmen, o seu Otacílio, a dona Neia. Quem eram esses personagens na nossa vida? E a gente foi começando a resgatar as nossas histórias, né, pessoais, as nossas figuras pessoais. Foi terapia, Joelson. Isso, meio isso. Olha, vou te falar, foi meio terapêutico todo o processo, porque a gente foi resgatando as nossas histórias, lembrando das nossas vidas e tal. E aí a gente foi somando esse processo, conversando sobre o processo junto. Foi mais tranquilo do que eu imaginava. E aí o segundo desafio é como é que a gente faz todos esses personagens. Claro que inicialmente veio a necessidade de não, vamos ter um óculos, vamos ter não sei o quê, vamos ter um lenço para fazer a velha, vamos ter não sei o quê, como é que a gente faz essa mulher, como é que a gente faz aquela outra mulher, a gorda. Não, vamos fazer o seguinte. O Fernando falou assim, não, você não vai mudar nada, é você sem nenhum adereço, porque o que importa é você contar a história. Deixa essas coisas virem naturalmente. Deixa vir como, sabe, deixa vir como inspiração mesmo, venha puro. Bom, a partir disso eu falei, bom, então vamos vir por... Cada personagem, Samira, veio, parece que, como eu te falei, porque eu não estava sozinho ali, mas parece que eles já estavam ali esperando só a licença para poder acontecer, entendeu? Porque assim, eu fui lendo os personagens, eu mesmo, sem nada, naturalmente veio vindo uma coisa física, naturalmente veio vindo um detalhe de um olhar, um detalhe de uma... que não precisou botar nada. Então a gente foi por o simples. Ele também optou na cenografia, em tudo, na figurino, tudo o mais real possível, para não sair nenhuma assim, numa linguagem teatral. Ele falou assim, não, eu quero focar no trabalho do ator. Então o cenário foi por esse caminho. É uma casa, é a casa da Dona Maria, que é a mãe do Cícero, uma casa normal, com sofá, com uma poltrona, uma mesinha, normal. O figurino também normal, sem nenhuma coisa, e ficou uma coisa muito pura e simples na contação de história e nesses personagens acontecendo. Que lindo. E ficou melhor do que qualquer outra coisa, do que querer encher de coisas, de linguagens e tal, sabe? O simples ele é mais difícil, mas o simples ele é mais bonito também, né? É o que a gente também aprendeu na história. Na história a gente aprendeu isso. A gente fala com a gente traz nessa cena muitas pessoas simples. Aliás, são todas, só tem acho que um personagem que ele é um pouco mais, sei lá, tem um pouco mais de refinamento. Assim, os outros são personagens muito simples. E isso eu trago da minha história, e o Fernando da história dele, tudo assim. O que a gente aprendeu com as pessoas simples, sabe? Aquela conversa com o pescador, que você senta lá na casinha do pescador e ele te conta uma história e faz você refletir a sua vida. Fala assim, nossa, esse cara tem uma sabedoria que não tem escola, educação, universidade que traga. São valores. São valores de essência, sabe? São valores da natureza, sabe? Então, a simplicidade é muito rica, e a gente foi por isso, pela simplicidade mesmo. Que ótimo, e é para isso que a gente está aqui, né? Quanto mais simples, melhor. A gente lembra da nossa infância, né? E aí a gente vai revisitar lá atrás. E você está ensaiando uma peça, daqui a pouco você está indo para lá, me conta. Uma loucura. Eu estou assim, fazendo esse trabalho, que encerra agora dia... 26, né? 26, isso, que eu pensei 25 ou 26? 26 de domingo, daqui 2 semanas, mas eu já estou ensaiando uma outra peça, então eu vou ficar com essa aqui, que é o Sorriso de Mãe, fazendo viagens, algumas viagens a gente vai fazer interior de São Paulo, vai circular um pouco com essa peça, mas eu já estou ensaiando uma outra, que é o Mary Stuart, que é um projeto lá do SESI, aqui de São Paulo, que a gente estreia metade de agosto, não tem a definição de data, se é dia 12 ou se é dia 16, mas é por volta disso a gente estreia aqui também esse outro espetáculo. Então, ele está fazendo esse, já estou com a cabeça na Inglaterra e na França. Que legal, né? Mas isso é muito legal. Mary Stuart, então, vem aí também, né?
É isso aí. Convido o nosso público para assistir Sorriso de Mãe, que eu acho que Ó, vale a pena ir. Se a mãe estiver pertinho, leva a mãe também. Eu acho que é tá aí. um programa para a família, né? Bom, eu queria chamar, convidar, conclamar todos aqui que estão nos ouvindo, aqui, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, que vão nos assistir. Temos só 2 semanas. 2 semanas são 6 espetáculos, porque a gente faz sexta, sábado e domingo a peça. Uhum, Lá dentro da Livraria Cultura, no Teatro Eva Hertz, na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, ali dentro. exato. A gente faz sexta-feira às 20 horas, sábado é um horário mais cedo, é 17 horas, e domingo às 18 horas. Adorei São, esses horários. são horários bons que dá para editar, sabe? A peça tem 1 hora de duração, então 5 horas também, quem gosta de ir mais cedo, 6 horas vai para casa, tá dia ainda, tá gostoso, entendeu? É verdade. E tem a opção de ir também depois de noite, às 20 horas, depois sair para jantar, também é ótimo. Sim. Mas assim, a peça, eu queria chamar vocês para ver a peça, porque realmente é um momento de homenagem à mãe e de um resgate das nossas histórias. Então, eu queria convidar todos que vão assistir, que vão lá conversar, compartilhar comigo dessa história, desse momento de delicadeza. E vou ficar muito feliz de receber todos lá. Levem suas mães, vocês vão sair depois abraçados de lá do teatro. É. E como é Vai ser bom a muito... gente poder falar agora da relação familiar, né? Porque eu acho que a gente veio num período que tudo isso teve que ser, de alguma forma, resgatado. E quando É, vocês trazem espetáculos, ou filmes, ou novelas, ou séries, não importa, que trazem um núcleo que fale da relação familiar, é importante para que o público comece a olhar para a sua relação familiar, claro, resgate algumas coisas, resolva pendências, porque eu acho que tem que claro. ser simples, né, Joelson? Com certeza. Uma das coisas que é bacana, né, da arte, do nosso ofício, é poder trazer um espelho, né? Que a gente consiga Isso, ali ver um espetáculo e a gente se refletir um pouco, trazer um pouco das nossa vida e trazer ali uma reflexão da nossa história. é A gente isso. se vê um pouco ali. Acho que isso a gente consegue muito nesse espetáculo. Todo mundo que vai ver tem uma identificação imediata e sai dali, com certeza, com a sua história no peito e com vontade de abraçar e beijar a sua mãe. É muito lindo mesmo, dá saudade da mãe, né? Quem está Tá. perto vai e abraça a mãe, quem está É. longe Quem curte está essa longe, saudade, putz, a curte. saudade, exatamente. Como diz um dos personagens da peça, que é ele é do sertão, né? Ele é de Juazeiro do Norte, né? Aí ele fala, né? Converse com a sua mãe rezando, converse Isso. com ela, diga a ela o quanto você a ama. Então, é isso que não tem a mãe perto, faz de alguma maneira, em forma de oração, em pensamento, conecta com a sua história e com a sua mãe, não tem jeito. É isso mesmo. Eu vou liberar você, eu vou deixar você à vontade aí para curtir o teu dia, o teu ensaio, para ir para as suas atividades. Joelson Medeiros, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Sorriso de Mãe, sexta às 20 horas, sábado 17 horas, domingo 18 horas. Esse final de semana e o próximo em cartaz até o dia 26 no Teatro Eva Hertz, aqui pertinho, é só atravessar a rua no Conjunto Nacional. Já estou correndo para lá. Obrigado. Bom, vou te Obrigada. esperar lá, hein, Samir. Com certeza. Obrigada, Joelson. Muito Eu que sucesso para você. agradeço. E volta aqui para falar do Mary Stuart, hein? Volto sim, tá bom? Vai ser um prazer. Um grande abraço a todos. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigada, querido. Um beijo. Um beijo grande. E é isso, Mundial, e você vai ficando por aqui com esse bate-papo sensacional. Eu volto amanhã às 16h30, mas daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo e até lá.